Eu imagino quanto apuro você pode ter passado desejando expressar sua fé, mas o ambiente na sua casa é totalmente contrário. Se você vive isso, continue com a gente, porque esse vídeo é sobre esse assunto. E eu vou partilhar contigo alguns caminhos para você não se perder do seu caminho espiritual. Continue com a gente. Quando a gente finalmente encontra uma egrégora, uma forma de expressar a nossa devoção, é muito difícil a gente se desprender dessa prática. Mas acontece que às vezes na nossa família, até mesmo os nossos pais e irmãos, são criados de uma forma muito diversa daquela egrégora com a qual você se identificou. Por exemplo, se você nasceu numa família daqueles cristãos mais radicais, mais restritos, em que só Jesus salva, mas você tem uma verdadeira paixão, você se identifica muito com a egrégora de orixá, como é que vai ser isso? Fica, muitas vezes, incompatível. Mesmo porque uma religião ou outra pode condenar aspectos daquela que você gosta. E eu estou dando exemplo aqui entre esses evangélicos, né, na linha cristã e os orixás só como um exemplo. Mas a gente encontra isso em várias outras religiões, como por exemplo os muçulmanos, os católicos. Afinal, somos só pessoas. E religiões são frutos de pessoas. Mas a divindade, não. E é nesse momento em que a gente entende que a divindade é superior à humanidade, que a gente se integra, estabelece um relacionamento íntimo com essas forças extrafísicas, invisíveis. Nosso coração se acalma, nossa mente serena e a gente quer praticar a nossa fé. Mas, quando às vezes a gente vai para o nosso culto, para a nossa devoção, ou nossa música, nossos hinos, as coisas que a gente gosta realmente, a gente pode estar sendo condenado pela nossa família. Então, esse vídeo é para te ajudar a como você seguir devotado naquilo que você acredita sem se perder, mas também, sobretudo, sem ofender quem quer que seja. Por falar nisso, eu quero aproveitar esse momento e te pedir para você se inscrever no nosso canal, que não ofende a ninguém, mas ao contrário, ensina a todos nós a partilhar de uma devoção livre, completamente liberta, de acordo com o que você pensa, sente e vive. Lembre também de já dar o clique aqui, dar o seu gostei e ativar o sino de notificações. Sabe por quê? Porque toda semana tem um vídeo novo e eu tenho certeza que você vai gostar, assim como já gostou desse conteúdo, dos outros que iremos fazer a cada semana. Então vamos lá para umas dicas. Primeiro vamos entender, poxa Olívia, como é que eu, por exemplo, que tenho paixão pelo orixá, nasci numa família em que são todos evangélicos e acreditam que orixás são demônios. Primeira coisa, não vá se sentir ofendido, porque essa agressividade que pode vir no meio de palavras não está direcionada a você. Mas no entendimento daqueles que dizem isso, parece que você está perdido. E em desespero, numa vontade de supostamente lhe salvar, eles podem ser radicais. Então, não ache que seu pai, sua mãe, seu irmão, que nominam os orixás, por exemplo, como demônios, estão querendo lhe chamar de demônio. Não se ofenda, não leve para o seu coração esses xingamentos ou ofensas, porque o que eles estão querendo simplesmente é lhe resgatar, lhe salvar de um ambiente que eles acreditam ser inóspito, ser ruim, ser do diabo. Então, lembre-se, não se ofenda. Número 2, a gente sabe que o nosso seio familiar é a primeira escola do nosso karma. Então é natural quando a gente encontra dificuldades na nossa família. Se a gente compreender que esses exercícios das divergências familiares são reflexo e uma tentativa de trazer paz naqueles espíritos que eram discordantes de outra vida, a gente compreende que muitas vezes as discordâncias nesta vida são ainda memórias de um tempo passado. Então, como é que você vai lidar com isso? Dizer assim, bom, eu compreendo que esse desafio nessa minha família é fruto de um karma de outra vida. Então eu vou agradecer a oportunidade de encerrar esse ciclo negativo aqui e agora, me perdoando e perdoando a todos os envolvidos. Não se emaranhe ainda mais, gerando mais
energia negativa, conflito, discussão, porque não vale a pena. Entenda também que quando você professa a sua fé, quando você diz em que você acredita, você deve fazer isso com gentileza e com respeito, para evitar atrito. Se porventura algum deles for rude ou agressivo com você, não caia nessa trama. Evite repetir a mesma conduta deles e seja elegante. Ai, Olivia, eu vou te contar, eu adquiri uma imagem de minha pombagira, estou super feliz, eu comprei um leque, eu comprei os símbolos dela, mas eu não posso montar um altar nem no meu quarto, porque eu compartilho o meu quarto com a minha irmã e ela é da igreja radical. O que é que eu posso fazer? Vou te dar uma dica aqui. Você pode reunir os seus pertences devocionais numa caixa e você pode botar uma tranquinha em um ferrolho. E você, nos seus momentos de paz e sossego, quando você tiver a sua individualidade preservada, você põe para fora a sua imagem, você perfuma, você usa o leque, você renova a sua fé, porque aquele guia que está ali representado naquela imagem compreende que o seu amor, a sua devoção permanecem intactos, mas que o ambiente é oposto a isso. Então, essa é uma atitude de autopreservação e também de preservação da sua relação com essa energia. Jamais ele vai ficar ofendido. Ai, mãe Olivia, mas como é que eu vou cultuar a pombagira dentro de uma caixa? Olhe, nosso culto está aqui dentro do altar do nosso coração. As imagens, as ferramentas, os artefatos são símbolos para essa conexão. Então, se você não tiver nada, mas você tiver uma fé verdadeira e genuína, você está completamente linkada com essas entidades. Lembre-se de que a sua crença é um refúgio. Então, ainda que as pessoas da sua casa tenham uma conduta completamente oposta, refugie-se na sua fé. Isso significa o quê? Frequente os ambientes onde a sua fé é declarada e é estimulada. O templo, o terreiro, ou a roça, onde for. Autorize-se, permita-se viver a experiência da sua crença. Ela pertence a você, ela integra a sua essência. E isso ninguém pode te tirar. Outra coisa, se você estiver achando que ao fazer esses caminhos, ao adotar essas posturas, parecer que você está negando a sua fé, eu quero te dizer que isso não é real. Porque a sua fé é interiorizada. Ela precisa ser externalizada só nos momentos em que você estiver numa prática de fé. Dentro da sua casa, em que o ambiente for contrário à sua fé, você não precisa ostentá-la. Dentro do seu coração, dentro da sua mente, esse altar deve ser sagradíssimo. Minha mãe, Olivia, mas eu devo dizer para minha família, por exemplo, que eu me identifico com axé, me identifico com orixá? Você pode e deve dizer sim. Dizer simplesmente assim: pai, mãe, irmãos, o que vocês acreditam não reflete a minha realidade. Eu não acredito que essas forças divinas, as expressões da natureza, essas belezas e maravilhas que o próprio Deus criou, possam ser energias demoníacas. Eu acredito que isso são maravilhas de Deus. Portanto, eu me dissocio da forma que vocês pensam, mas eu continuo cultuando e cultivando um Deus de maravilhas que inclui a expressão da natureza, cujos nomes são orixás. Estou só dando um exemplo, seja ela qual for a sua fé. Posicione-se com firmeza, mas sem agressividade. Com a educação, sem subserviência. Não seja falso nem cínico, nem tente disfarçar a sua crença. Mas saiba que o ambiente de você está frutificando a sua fé vai ser no seu terreiro, no seu templo, no seu congá, na sua igreja. Na sua casa não deve ser um ambiente de batalha. Compreenda a limitação daqueles que moram com você e seja mais sábio. Viva a sua fé onde ela pode ser motivada, inspirada, engrandecida e evite conflito. Saiba, esse assunto é entre você e Deus, você e os guias, você e as entidades, você e os santos, você e a egrégora que você
escolher. Gostou desse vídeo? Eu amei fazer. Se você gostou, já dá o seu like, tá? E lembra de partilhar com outras pessoas, porque mais do que tudo a gente precisa romper com essa divisão que acreditem que existe só Deus e o diabo. E não é bem assim. Falando nisso, esse até é um bom tema, né? Quem sabe eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto? Escreve aqui, você quer um vídeo em que eu fale sobre esse relacionamento de Deus e o diabo? O que é que você acha que é diabo? O que é que você acha que é demônio? De repente você pode escrever aqui e nos inspirar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!